proteger, é aquilo que vai garantir a tua vida. Então a fé é aquilo que vai garantir a sua saúde espiritual. Por isso a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que o diabo quer é tirar de nós a nossa fé. E uma das coisas que ele vai usar para roubar de nós a nossa fé é usar em situações que muitas vezes nós estamos vivenciando. Sejam elas por causa da nossa falta de fé, ou sejam elas por causa do propósito de Deus em nossa vida. E talvez você não entende. Como assim, pastor? Porque existem coisas na nossa vida que nós passamos não é porque faziam parte do processo de Deus. Muitas vezes nós passamos por coisas na nossa vida por causa da nossa falta de fé. E eu falo isso com propriedade, queridos, porque eu vivi um momento na minha história com o Senhor, onde o Senhor havia me resgatado logo no início, e pela falta de fé, pela incredulidade, eu passei pelo vale da sombra da morte pela segunda vez. O Senhor já havia me tirado do vale da sombra da morte, do lamaçal, e aí então, pela falta de fé na palavra de Deus, eu decido voltar para o lugar onde Deus havia me tirado. Mas eu havia feito um voto ao Senhor, eu queria uma resposta de Deus. E aí todo aquele que busca a resposta em Deus, encontra a resposta. Porque diferente dos outros deuses aí, o nosso Deus ele é invisível, mas ele é real. Você não precisa ver, você precisa crer que ele existe. Você precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer que Deus existe e que ele tem bênçãos para te entregar nessa noite. Então o Senhor ele escuta quando nós clamamos a Ele. E um dia na minha incredulidade, na minha pequena fé, na minha falta de fé, eu passei mais uma vez pelo vale da sombra da morte. E foi terrível, porque ali eu estava numa área de prostituição, porque Deus me resgatou da homossexualidade, eu era um ex-travesti e eu voltei para esse lugar. Numa determinada noite ali, após fazer essa oração ao Senhor, de ter através dele uma resposta, o Senhor então me permite viver uma situação que marcou a minha história com Ele. E aí então eu passo por aquele lugar ali onde o Senhor já havia me tirado, e drogado eu tenho uma experiência que marcou a minha vida com o Senhor. Eu ali travestido na Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte, drogado, num determinado momento, eu olho para uma pessoa e eu vejo a glória de Deus diante de mim. Aquela glória me fez descer e beijar os seus pés. Aos olhos naturais eu estava diante de um homem, mas as coisas espirituais o homem natural não consegue discernir. Mas aquele que é espiritual entende. E eu entendi que eu estava diante do Rei da Glória naquele momento. E eu me prostrei, porque diante da glória de Deus a primeira reação é se curvar. E eu me curvei ali. O peso da glória de Deus me tomou naquele lugar, eu fiquei constrangido, meu coração então passou por aquilo que eu busquei, a dor do arrependimento, porque da primeira vez eu não havia passado pela dor do arrependimento, e aquilo que eu busquei então estava passando, por não acreditar que Deus era comigo. E ali eu passei então por aquela situação, travestido ali, eu comecei a orar em línguas naquele lugar, as pessoas não entendiam, porque é loucura as coisas de Deus, para aqueles que estão perecendo. E ali eu orava em línguas e eu tive uma visão diante dos meus olhos, como se minha mãe estivesse na minha frente, de joelhos, orando e intercedendo pela minha vida. E aí naquele momento, então, através da oração, que é uma das armas poderosas para alcançarmos a vitória no Senhor, o Senhor começa a trabalhar, então, mais uma vez a meu favor e em favor da minha família. E aí eu volto para aquela casa, onde eu havia deixado, e eu passo por um processo de dor. Porque durante o percurso eu tive muitas experiências com o Senhor, aonde ali Deus me usou para confrontar pessoas que estavam vivendo no pecado. E uma delas foi exatamente o momento em que me marcou em frente ao Parque Municipal de Belo Horizonte. Ali estava um jovem que provavelmente vivia no tráfico, e Deus então me usou para liberar sobre ele uma palavra profética, aonde Deus iria resgatá-lo desta vida vã para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Porque através dele o Senhor iria resgatar seus amigos do mundo do tráfico. Quem olhasse ali não entendia nada, mas eu estava ali na autoridade do Espírito de Deus. E naquele momento então que eu estava ali liberando essa palavra para aquele jovem, era um momento de batalha, como este momento é um momento de batalha. Este momento está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Mas o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso favor. E os anjos do Senhor estão aqui
guardando a nossa entrada, a nossa saída. Naquele momento, então, eu tive medo. E eu me senti inseguro. Eu ouvi ali muitos latidos de cachorro na minha mente. E cachorro na Bíblia nos remete ao diabo, a Satanás. A minha mente foi atacada ali. O espírito de medo tomou conta de mim. E eu caminhei então mais uma vez pelo vale da sombra da morte. Mas ali eu entendi que eu não estava sozinho. Porque naquele momento que eu passava esse conflito, o Espírito de Deus falou comigo: sabe por que você está passando por tudo isso? Porque você não acreditou que eu sempre estive do seu lado. Então, eu tenho propriedade para falar que muitas coisas a gente passa não é porque Deus quer que nós passamos, é pela nossa falta de fé. Eu passei por aquele lugar, pela misericórdia de Deus, foi uma experiência tal que marcou a minha caminhada com o Senhor. Porque uma coisa é você ter que passar por algo, outra coisa é você ter que passar porque você não creu no Deus fiel. É como se eu tivesse tomado um bom sentido ali, um tapa na minha cara. E glória a Deus por isso, porque o Pai corrige o filho a quem ama. E naquele momento eu tive a minha experiência, porque Deus trouxe ao meu espírito o Salmos 23, onde eu orei naquele momento de batalha, porque uma das nossas armas, além da oração, é a palavra do Senhor. E eu comecei a declarar a palavra do livro de Salmos 23, e é interessante que aquele menino pequeno, temeroso, começou a se tornar um gigante. Eu comecei a viver a palavra rema: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E o Senhor está me levando pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor não nos desampara em meio às nossas lutas. E como é lindo ter experiências com o Senhor. Mas a fé é avivada através das nossas experiências. Então o diabo ele quer roubar de nós a nossa fé, para que a gente deixe de experimentar as coisas que o Senhor tem para nós. O justo, diz a palavra de Deus, viverá pela fé, não por vista, porque muitas vezes as circunstâncias à nossa volta, aquilo que nos rodeia, vai nos fazer afundar, mas aquilo que nos mantém de pé, que é a palavra do Senhor, ela nos encoraja, ela nos impulsiona para o propósito de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em Juízes capítulo 6 vai falar sobre a apostasia dos filhos de Deus. E a apostasia nada mais é do que o abandono da fé. A apostasia é a renúncia de uma crença. O povo de Deus, aquele que foi chamado para viver por fé e não por vista, agora estava vivendo a apostasia, o abandono da fé. Estava desagradando a Deus. E o início do capítulo 6 vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E por causa disso, porque toda atitude tem uma consequência, não é porque o culpado não é Deus, é porque existe uma consequência. A atitude deles geraram para eles ali que o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora é interessante que o texto vai dizer que Deus entregou os seus filhos nas mãos dos midianitas, dos seus inimigos, por 7 anos. E aí então eu quero trazer para você uma palavra de Deus, liberar sobre a tua vida uma palavra de Deus. Por mais que você esteja na mão do inimigo, por uma decisão errada que você tomou, existe um tempo de ação do inimigo sobre a tua vida. Deus estabeleceu, são 7 anos, porque depois de 7 anos você não vai ter mais legalidade na vida deles. Então, queridos, existe um tempo de Satanás, ele agir na sua vida, estabelecido por Deus. E o diabo, ainda que parecia aos olhos de muitos que ele havia vencido, isso é uma grande mentira, porque ele já foi derrotado na cruz. O diabo jamais vai vencer, porque ele já foi derrotado na cruz de Jesus. Só que o Senhor, ele permite o seu povo passar pelo sofrimento, para que através do sofrimento o coração do seu povo se volte para Deus. Porque é muito tendencioso a gente esquecer de Deus quando as coisas estão bem. E o Senhor conhece seus filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem disso. Você conhece, você sabe quando seu filho está mentindo, quando seu filho está fazendo algo errado, quando seu filho está aprontando, e assim é Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E aí então, o Senhor, ele sabia que somente através da dor, aquele povo verdadeiramente iria se voltar para Ele novamente.
Lembra do povo de Israel, lá no Egito? O que o Senhor usou para atrair aquele povo? O sofrimento. E às vezes a gente não entende porque a gente está passando pelo processo da dor. Porque é um processo, porque o Senhor quer nos moldar, o Senhor quer tirar de nós esse coração de pedra, nos dar um coração obediente. O Senhor quer que sejamos obedientes a Ele, por quê? Porque toda bênção é condicional. Você jamais vai desfrutar do que o Senhor tem para a sua vida sem antes obedecer. Quando o Senhor chama Abraão, a primeira palavra de ordem é uma palavra a primeira palavra que o Senhor dá a Abraão é uma palavra de ordem. Para quê? Para aferir a sua capacidade de obediência. Porque sem obediência é impossível agradar a Deus. Só obedece quem confia. Você só vai fazer algo se você crê naquilo que a pessoa está te pedindo, vai dar certo. Então muitas vezes quando você desobedece a Deus, é você dizendo para Deus: eu não acredito que vai ser desse jeito. Às vezes está dizendo: confia na promessa que eu te fiz. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Então ainda que o cenário ele seja de derrota, de destruição, de dor, quando nós nos voltamos para o Senhor ele muda toda a história. Talvez você esteja aí nesse cenário de dor, porque você um dia, como esse povo aqui, os filhos de Israel, você se voltou para Deus. Só que o Senhor, Ele é um Deus que tem todo o controle. Ele é habilidoso em pegar cacos e fazer algo novo de novo. Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18, que ali estava o oleiro trabalhando no vaso. Só que o vaso ele se quebrou nas mãos do oleiro. E Jeremias então vai ver aquela cena e o Senhor vai dizer: acaso eu não poderei fazer assim com vós, com a casa de Israel? Porque assim sois vós nas minhas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Porque o Senhor, quem conhece o barro, é o oleiro. O Senhor sabe que você se quebrou, mas o Senhor ele não desiste de você. E aí então ele vai usar essa figura do barro ali para trazer ao nosso entendimento que ele faz algo novo de novo. E existe algo novo de Deus para a sua vida nesse lugar. Talvez você chegou aqui como um caco, mas o Senhor está dizendo: quebrado inteiro, o melhor lugar para estar é nas mãos do oleiro. Porque nas mãos do oleiro ele faz de novo. Ele faz de novo. E a boa notícia que eu quero trazer para você é exatamente essa: que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor desta obra. E o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos do Senhor. O texto vai dizer que os medianitas, eles prevaleceram contra os filhos de Israel por 7 anos. Eles sofreram. E o sofrimento foi tão grande que a Bíblia vai dizer que eles viviam como mortos e como fugitivos. Porque aqueles que tinham direito a comer o melhor dessa terra, agora eles estavam no monte. Não era mais para orar, não era mais para buscar a face de Deus, mas eles estavam nos montes cavando covas. Quando você fala de cova, você lembra de morto. Ele estava dizendo para eles: acabou para nós, é o nosso fim. Num lugar aonde ele tinha que orar, ele estava decretando o seu fim. E que o Senhor está dizendo para pessoas aqui: quantas pessoas estão no lugar certo da maneira errada? Talvez você está nesse lugar de vida, no lugar de buscar a sua resposta, achando que é o teu fim. Mas este é o lugar do Senhor transformar a sua história. Por causa de uma opressão, por causa de um momento que você está vivendo, você quer acabar numa cova e se enterrar. Ei, o Senhor é aquele que ressuscita mortos. Ele diz: crê em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ele que esteja morto, viverá. Então o povo de Deus estava no monte fazendo covas, vivendo em cavernas, em lugares fortes. O lugar que ele era para reinar estava em caverna. Quem vai para a caverna, quem quer fugir. Só que entenda uma coisa, querido. Eles estavam vivendo uma vida desgraçada. Tudo aquilo que eles faziam não prosperava, uma vida infrutífera, ou seja, estavam vivendo, não era o propósito de Deus na sua vida, porque Deus nos chamou para sermos frutíferos. Se tem algo que você não é, infrutífero. Se algo que Deus gerou em você é um espírito de
humilhação que você tem vivido. Porque Ana, uma mulher agraciada pelo Senhor, estava vivendo uma humilhação. Mas aquela humilhação levou Ana para o lugar onde ela deveria estar, aos pés do Senhor. Talvez você precise chegar aos pés do Senhor nessa noite, se humilhando, orando ao Senhor, buscando o Senhor ali a sua resposta, porque você entende que Deus te chamou para gerar. E eu quero profetizar que aquilo que é de Deus para sua vida vai nascer. Porque Deus vai repreender todo o espírito, todo o aborto espiritual. Porque tem pessoas aqui que estão deixando de acreditar nas promessas do Senhor por causa das circunstâncias, por causa das coisas que tem vivido. E tem abortado as promessas de Deus na sua vida. Mas coloca as mãos no seu ventre em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele toca no seu ventre espiritual nessa noite. E eu quero liberar essa palavra que é o Samuel de Deus para a sua vida. Ele vai nascer. E ele vai nascer não apenas para ser uma promessa de Deus na sua vida. Porque a promessa que Deus está gerando em meio à sua dor vai abençoar pessoas que viram o teu sofrimento. Deus, Ele está gerando isso em meio à sua dor, porque é propósito da nossa dor. O povo trabalhava, mas não prosperava, sabe por quê? Porque é impossível ser abençoado sem estar debaixo da presença de Deus. Não adianta você trabalhar e não ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque o que nos abençoa é a mão poderosa do Senhor estendida sobre nós. E eles estavam ali se esforçando em vão. Sabe por quê? Porque havia uma legalidade. Tudo aquilo que o diabo precisava para destruir o povo de Deus. Porque ele veio com esse propósito de matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e abundância, prosperidade. Em meio ali essa legalidade, porque eles estavam abandonando a fé, eles estavam virando as costas para Deus. Satanás encontrou uma legalidade então para agir através de espírito de destruição, de espíritos de devoradores, porque existem esses espíritos. Ele é muito pregado no momento de dízimos e ofertas, né, pastor? E eu experimentei isso também, a minha falta de fidelidade ao Senhor. Ela abriu brecha para que o devorador e o destruidor agissem na minha vida financeira. Eu me lembro que na época foi muito confuso para mim, porque eu havia deixado de dizimar na casa do Senhor, e aí então eu tinha que pagar algumas contas, recebendo o mesmo salário, tendo as mesmas contas, não me sobrou nada. E eu ia para o papel calcular. Eu falei, meu Deus, mas as mesmas contas, o mesmo valor, recebendo o mesmo salário, antes me sobrava 400 a 600 reais, me sobrou 100 reais. E eu falava, meu Deus, até que o Espírito de Deus falou comigo. Isso daí é a legalidade que você deu ao devorador e ao destruidor, para agir na sua vida financeira. E por mais que você não entenda, você não precisa entender não, é real, querido. O problema é que a gente acha que isso aqui que os nossos olhos veem é mais real do que aquilo que os nossos olhos não veem. Mas o Senhor diz que nós devemos nos atentar nas coisas que não se vê, porque o que se vê é passageiro. É olhar para o espiritual, porque nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. E se somos um espírito e devemos viver uma vida no espírito. O problema é que nós achamos que somos um corpo, temos uma alma e um espírito. E aí quando você se acha que é um corpo, você vive uma vida buscando as coisas dessa terra. Porque a ordem dos fatores altera-se o resultado. Você precisa entender, você é um espírito. O seu espírito é eterno. E para onde você vai, o seu espírito, se você morrer, aonde o seu espírito vai? Aonde o seu espírito vai, se hoje você fechar os seus olhos aqui? Então, a fidelidade ao Senhor, aquilo que o Senhor já fez, não é aquilo que Ele vai fazer não, porque a gente quer ser fiel ao Senhor para aquilo que Ele vai fazer, mas tudo que você precisa Ele já fez. Isso, a cruz, ela tem bênçãos sem medidas para você. A cruz, ela tem cura, ela tem restauração, ela tem libertação. Tudo que você precisa, você encontra na cruz de Jesus. Está aqui, ó. Sabe como é que chama essa palavra? Novo Testamento e Velho Testamento. Testamento fala de alguém que morreu e deixou algo.
Aqui tem coisas que Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele deixou para você, através da sua morte. Mas você não tem conhecimento, porque você tem preguiça de ler o testamento. Como você vai buscar dele aquilo que te pertence se você não sabe o que é seu? Quando a gente sabe o que é nosso, aquilo que é nosso não fica na mão de ninguém. Aleluia. Você só está vivendo essa vida miserável, e eu falo miserável porque Deus tem muito mais para você, porque você não tomou posse daquilo que Jesus já conquistou. Toma posse do que o Senhor deu na sua vida nessa noite. Às vezes a gente brinca de ser crente, de ser cristão, acha que estar na igreja é o suficiente. Não é não, porque a Bíblia diz que no meio do trigo vai crescer o joio. Estar na igreja é apenas um passo para viver a vida cristã, mas não é tudo aquilo que você precisa fazer. Então, o inimigo, diferente de nós, ele vem com tudo para nos tentar fazer parar, para nos destruir. Ele investe pesado, irmãos. Sabe? Ele tem foco, ele tem objetivo. O versículo 5 vai dizer que subiam com eles ali os seus gados, as suas tendas, uma grande multidão como gafanhotos, e seus camelos eram numerados. Então ele foi com tudo para cima do povo de Deus. E quando fala de tenda, ele estava dizendo assim: eu vou armar minha barraca aqui, para o senhor sair daqui quando eu alcançar meu objetivo. Aí o pastor faz uma vigília. Aí você acha que ficar 12 horas na igreja é demais, quando o diabo está ali, focado em destruir você. Desanimando você, através de situações que você tem vivido. Ele tem usado de ferramentas poderosas nas nossas batalhas de guerra, e determina a nossa vitória como foco e a determinação, porque foco e determinação só tem quem tem fé. Sem fé, por isso que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter foco e fé, porque a fé vai te levar a viver o seu propósito. Uma vez o pastor pregou algo que mudou a minha vida. Ele disse assim: olha, a visão, ela te projeta para o seu futuro. Quando o Senhor manda colocar os olhos dele, ele está dizendo: olha para o seu futuro, porque o que você está vivendo hoje talvez seja desfavorável, mas você vai alcançar o seu objetivo lá na frente. Porque Jesus suportou os seus sofrimentos, porque os olhos dele não estavam nessa terra, estavam no céu. Aonde estão os seus olhos? Que você vai padecer, meu irmão. Não pense que você vai vir para Jesus e as coisas vão ficar maravilhosas, não. Porque você está selecionado a fazer parte do exército. E se você está no exército de Deus, você vai passar por batalha. Só que o Senhor, você vai entender mais à frente, que você não está sozinho. Então, a verdade é que aquele povo ali de Israel, eles estavam vivendo na miséria. Eles já eram miseráveis. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, todo aquele que espera de Deus apenas nessa vida é miserável. Então, às vezes, a gente mais vê a pessoa entrar dentro da igreja querendo só um milagre para viver aqui nessa terra. Mas olha o que a palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ter o seu casamento restaurado e você não ser fiel ao Senhor? O que adianta você receber aquilo que você buscou de Deus e ser ingrato como aqueles 9 leprosos, e quando receberam o seu milagre, não deram as costas para Jesus? Sabe por quê? Porque a ingratidão, ela abre a legalidade para o diabo agir na nossa vida. Então entenda algo: quer ver as bênçãos de Deus, seja fiel ao Senhor. Ele é fiel em todo o tempo, como foi ministrado aqui através do louvor. Você tem desfrutado da bondade de Deus sobre a tua vida. Você está aqui não é porque você merece, não é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o favor do Senhor, são as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a tua vida nessa manhã. Então o Senhor é fiel, seja fiel ao Senhor. Só que a gente está dentro da igreja muitas vezes, e tem muitas vezes lá, pessoas lá fora, com carrão, indo para um restaurante chique, um vazio dentro deles, achando que aí quem olha e fala assim: aquele povo é rico. Aí vem um pobre num lugar simplesinho, às vezes numa praça, comendo cachorro quente com a sua esposa ali, com seu namorado, feliz. Porque a felicidade não está fora, está dentro. Não existe nada que você buscar do lado de fora que vai te preencher por dentro. Salomão disse isso de forma bem clara, porque foi o homem mais rico dessa terra, e tinha tudo o que os seus olhos desejavam. Você consegue entender isso? O que é você ter tudo que você desejou? Talvez você não tenha esse poder de ter tudo, mas você já teve muita coisa que você desejou, e já era suficiente para você entender que não é capaz de preencher o seu vazio.
Porque o carro muito novo, você passa, qualquer sujeito, você passa ali um pano para limpar. Mas se você olhar o carro que você viu há 10 anos atrás, do Senhor que Ele te deu, ele deve estar todo sujo. Por quê? Porque nada deste mundo pode preencher o vazio da nossa alma. É uma alegria momentânea, porque a alegria tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro, sabe? Então o povo de Deus é rico. Sabe por quê? Porque o povo lá fora acha que coloca a sua confiança na sua riqueza. Como diz Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Porque a nossa confiança não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos em Deus. Quando fala isso, você fala carro, cavalo, sabe por que você está falando de batalha? Porque cavalo e carro eram instrumentos usados para o momento de peleja, de guerra. E muitos achavam que ia vencer a guerra com seus carros, com seus cavalos, como os medianitas aqui, que se equiparam, foram ali inúmeros. Mas o que é esse exército diante de um Deus todo-poderoso, que disse para Gideão: você vencerá esse povo como se fosse o único homem? Você precisa entender que aquilo que tem se levantado contra você nunca será maior do que o Deus que você serve. Então, muitos colocam a sua esperança nas suas riquezas. E às vezes a gente passa por algumas situações que Deus alinhar a nossa visão. Ele tira de nós tudo aquilo que é apoio. Ele tira de nós, às vezes, a nossa saúde. Porque tem gente que acha que tem o que tem porque trabalha. Mas quem te dá fôlego de vida? Se não fosse o meu trabalho, não tinha o carro que eu tenho. Ei, seja humilde. Se não fosse o fôlego do Senhor te sustentando, você não teria saúde para trabalhar. E Deus te colocou em cima de uma cama para você entender que você não pode nada sem Ele. Seja humilde. Muita coisa você tem vivido na sua vida pela sua arrogância, porque você tem confiado naquilo, sabe? Você tem colocado a sua confiança naquilo que é perecível, sabe? Naquilo que não tem base para te sustentar diante das dificuldades. O seu dinheiro não cura você. O seu dinheiro não tira de você o sentimento de depressão. Mas Jesus tira, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa entender que o Senhor muitas vezes Ele permite, sabe? Ele tira isso de nós, nos leva ao vale, nos leva ao deserto para falar de amor com a gente. Porque Ele sabe que em meio à dor, quando a gente está vazio da prepotência, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Porque eu disse que a nossa luta não é contra Satanás, é contra o nosso eu. É contra aquele velho homem, sabe? Que foi moldado, sabe? Que vive a vida da sua maneira, quebrando princípios, achando que pode tudo na hora que quiser. Ei, você não é dono do mundo não, mas você pode ser filho do dono. Para de achar que tudo gira em seu favor, tudo gira da maneira que você quer. Seja humilde. E aí muitas vezes o Senhor nos leva para esse lugar e nos permite, para que a gente se volte para o único que é capaz de nos satisfazer por completo. E ao ponto de entender que só o Senhor, Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Glória a Deus mesmo, porque isso é cuidado do Pai. Isso é cuidado do Pai. E foi exatamente no momento difícil que fizeram com que eles se lembrassem do Senhor. Um momento difícil que os filhos de Israel estavam passando, vai dizer que eles então oraram ao Senhor, no versículo 7. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, só clamou ao Senhor por quê? Por causa dos problemas. E aí, muitas vezes a gente faz isso. A gente só clama a Deus, só busca a Deus quando as coisas apertam. E aí a gente é tão cara de pau, que a gente fala que vive uma vida de fé, que aí quando a situação aperta mesmo, a gente vira e fala assim: agora é só Deus. Ué, quer dizer que antes não era Deus? Você vivia falando que sempre Deus esteve no controle? Se agora é só Deus, quem estava no controle antes? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Você pode entregar de verdade nas mãos do Senhor a sua vida nessa noite? Será que Ele pode conduzir a sua vida? Porque quando você estiver no deserto, quando você estiver, os inimigos estiverem se levantando, você vai entender, há um propósito. Porque quando você está com o Senhor, é certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito.
Então eles clamaram ao Senhor só por causa da luta, só por causa dos midianitas. E Deus, na sua infinita bondade, Ele vai responder, porque Ele envia um profeta ali para aquele povo. Porque quem clama a Deus tem resposta. Ele é bom, Deus é bom, Ele é fiel. E Ele clama e Ele levanta um profeta. E o profeta, ele vem e começa então a chamar aquele povo à correção. Começa a falar: olha, lembra das coisas que o Senhor te fez, lembra da misericórdia, lembra da graça do Senhor, dos feitos do Senhor. E começa a chamar aquele povo à correção. Porque profeta que é profeta, ele prega o arrependimento. Mas o que mais tem hoje em dia é profeta que prega para você bênção. Mas não existe bênção sem obediência. Não tem como o Senhor te dar o que você quer sem antes você obedecer. Primeiro você precisa, ser corrigido, disciplinado pelo Senhor, para depois você receber aquilo que você precisa. Porque Deus não vai te dar o que você precisa sem antes te preparar para isso. E o sofrimento é uma forma de preparo. O sofrimento é uma forma de preparo. Então, Deus, Ele levantou aquele profeta ali para confrontar a ingratidão e a infidelidade do povo. Duas coisas que abriram porta para o diabo agir na vida dele. E eu falei: Senhor, tudo que eu quero é não ser visto como um pastor, não é ser visto como um líder, não. Eu venho aqui na condição de servo. Eu venho aqui servir a igreja do Senhor. Glória a Deus. Porque você precisa, o Senhor sabe o que você precisa. Então, Deus aparece a Gideão e ele estava malhando trigo no lagar. Agora é interessante que o texto vai dizer que no versículo 11, que Gideão ele estava malhando trigo no lagar para poder escondê-lo dos medianitas. Mas sabe o que Deus falou comigo? Gideão estava ali não é porque ele precisava estar malhando o trigo. Até porque lagar não é lugar de malhar trigo. O que malha no lagar é uva. Ali você espreme a uva para fazer suco. Só que às vezes no momento da batalha, o medo é tão grande que a gente quer estar em todo lugar, até nos lugares errados, só para fugir das nossas responsabilidades, daquilo que Deus o chamou. E Gideão estava ali então fugindo da sua responsabilidade. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos estar no nosso trabalho, não queremos estar na nossa casa porque a gente não quer exercer a autoridade que Deus nos deu. A gente quer estar na igreja não é porque ama a casa de Deus, mas é porque a gente não inventa o inferno que está dentro da nossa casa. Então, a gente foge das responsabilidades. Mas eu entendo que evangelho não é fuga, evangelho é libertação. Quando Paulo ele estava preso, a Bíblia diz que ele louvou com Silas e as cadeias se abriram. Paulo ele fugiu. Sabe por quê? Porque ele já era livre. Mesmo dentro da cadeia ele já era livre. Porque libertação não é por fora, é por dentro. Da mesma forma, quando Paulo estava preso, o rei Agripa estava no trono e Paulo no cárcere. Quem estava mais livre? Quem estava sentado no trono ou quem estava dentro do cárcere? A mesma forma, Pedro estava dentro da prisão ali. A igreja orou. Pedro ele saiu, quando foi buscar ele lá, ele não estava lá não. Ele estava fazendo aquilo que Jesus mandou. Sabe por quê? Porque o diabo não para aquele que reconhece o chamado de Deus na sua vida. Não há cadeias que possam te impedir de cumprir o propósito de Deus, quando você assume a posição do que Deus te chamou. Agar, quando ela sai da casa de Abraão, ela sai fugida a primeira vez. Sabe o que Deus fala com Agar? Volta. Sabe por quê? Porque o evangelho não é fuga, é libertação. Da segunda vez que ela sai debaixo de uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é escudo no meio dessa batalha que nós vivemos todos os dias. Então você precisa tomar posse dessa palavra, desse escudo da fé. E aquela situação nada mais era para libertar Gideão dos seus medos. Era Deus preparando Gideão para viver ali o seu chamado, o seu propósito. Porque Gideão ele era pequeno, sim, naturalmente falando, ele tinha as suas deficiências humanas e ele tinha medo. Só que Deus não via Gideão como ele se enxergava. E aí então o Senhor falou assim: olha, eu vou tirar de Gideão esse medo, vou curar os complexos de Gideão, porque minha família é a menor, a mais pobre, eu sou menor da minha casa. Complexo, irmão. Deus está falando com pessoas aqui: olha, eu tenho as nações para você. Você fala, as nações para mim, não tem, às vezes tem dinheiro nem para pagar o ônibus que você vou para as nações.
Aí Deus fala: eu tenho um casamento maravilhoso para você. Você fala: minha família toda, história de separação. Como que Deus tem um casamento maravilhoso para mim? Você começa, sabe, a olhar as suas deficiências, em vez de olhar para aquele que cura, que sara, que transforma, que traz à existência as coisas impossíveis. E nós fazemos muitas vezes isso como Gideão por causa do nosso medo. Só que Deus vai aparecer Gideão e vai dizer para ele, nesse cenário de medo, Ele vai chamar Gideão de homem valoroso e corajoso. Porque Deus mente. Deus mente. É porque Deus não vê como a gente vê. Deus sabia que Gideão era capaz de vencer aquela batalha. Deus te chamou porque Ele sabe que ainda que você mesmo não acredite em você, Ele confia em você. Ele sabe que você é capaz de cumprir o propósito que Ele te chamou, que Ele te criou. E aí então, Deus, Ele fala isso para Gideão, sabe por quê? Porque Ele não nos vê da maneira como nós estamos, mas de fato como nós somos. Porque Ele está, eu já disse aqui, é advérbio de tempo. Se é tempo, é temporário, vai passar. O problema é que a gente vive um momento como se fosse uma eternidade, porque a gente foca no problema. Aí Deus estava falando para Gideão assim: você está vivendo um momento que está forjando o seu caráter para você viver o propósito que eu te chamei. Deus está forjando o seu caráter para você alcançar a posição que Ele tem para você, posição de honra, querido. Mas você tem que passar pelo processo. Aí o anjo do Senhor está aparecendo a Gideão naquele momento. E o anjo do Senhor está aqui aparecendo a pessoas que no momento de batalha estão com medo. E Ele está dizendo: eu não te dei espírito de medo, mas de ousadia e de coragem. Você precisa se levantar diante dessa situação. E assim como o Senhor Ele foi com Gideão na peleja, o Senhor Ele será contigo. Toma posse dessa palavra. Porque o Deus de Davi, o Deus que derruba gigantes, Ele está aqui nessa noite dizendo: eu estou te preparando, eu estou te promovendo eu irei te promover a partir dessa situação. E a partir dessa vitória, nunca mais as pessoas vão te ver da mesma forma como te viram antes. A partir do momento que Davi venceu Golias, Davi ele foi visto como rei de Israel. A luta está grande, é Deus querendo te promover. Deus está querendo te colocar num patamar de reconhecimento. Porque não é sobre você, não é sobre Reginaldo, não é sobre a pastora Daniela, não é sobre o pastor John, não é sobre o pastor Edson, não é sobre o pastor Leandro. É sobre Ele, não é sobre nós. Isso é sobre Ele, vai dar certo. Porque Deus é perfeito. Só que muitas vezes a gente age como Gideão, a gente começa a questionar aquilo que Deus falou com a gente. A gente fala assim, ó, igual no verso 13: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde que estão as maravilhas? Ele começa a questionar, né? Só que Deus, Ele queria dar a Gideão ali uma experiência, porque Deus entende que só por meio de uma experiência pessoal nós nos tornamos um homem de fé ou uma mulher de fé. Porque para ser homem de Deus e mulher de Deus, isso não acontece por meio de osmose, não. Não é porque seu pai é pastor que você vai ser pastor. Não é dessa forma. Isso acontece através de uma experiência. E exatamente na luta que nós conhecemos o poder de Deus. Lembra de Jacó? Jacó estava na prova, ele tinha que voltar para casa. Mas quando ele saiu da casa, ele fez uma oração ao Senhor. E o Deus que atende oração, atendeu a oração de Jacó. E atendeu, vestiu, deu de comer, agora precisava voltar para casa e consertar. Foi fácil? É fácil voltar, irmão? Não é fácil voltar não, mas às vezes é necessário. Porque voltar fala de recomeço, de conserto. E Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: volta aonde você caiu. Volta aonde você caiu. Volta ao primeiro amor, onde seu coração queimava, onde você tinha prazer em estar na casa de Deus, aonde você estar aqui não era um sacrifício, onde você não preocupava com horas, porque o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. E às vezes tudo que a gente quer, sabe, a gente passa um tempinho a gente olhando para o relógio, eu tenho que fazer isso, não sei o que, Deus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele cuida das flores do campo, das aves do céu. Como que eu tenho vivido isso? Esse mês, então, como o Senhor tem me mostrado a fidelidade dele? Dia após dia, o Senhor tem me mostrado o cuidado dele comigo.
Isso tem aumentado a minha fé. Porque em meio às dificuldades, nós aumentamos a nossa fé no Senhor. É Deus querendo nos promover. Então, olha o que Deus vai dizer para Gideão. Deus estava querendo dar a Gideão ali uma experiência pessoal. Porque Gideão estava falando de coisas que aconteceram com os antepassados, dos seus pais falaram. É bom falar? Porque isso gera fé. Só que o que você precisa é ter uma experiência com o próprio Deus. E Deus vai falar assim para Gideão, olha, no versículo 14: vai com essa tua força e salvarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe o que Deus está dizendo para Gideão? Deus estava dizendo para Gideão assim: eu tenho um chamado específico para você. Eu te escolhi para, através da sua vida, manifestar o meu poder. Gideão olhou para a sua realidade, olhou para as suas condições naturais e se viu incapaz de viver o chamado de Deus. Como eu já disse aqui, eu pertenço à menor tribo. Eu sou a mais pobre, né? Eu sou o menor da minha casa. Ele começou a olhar para tudo aquilo que ele não tinha, em vez de olhar para aquilo que ele tinha. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo, querido. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo que você precisa para viver o milagre de Deus na sua vida. E aí Gideão, então, ele estava olhando para aquilo que ele não tinha. E é compreensível a atitude de Gideão, sabe por quê? Porque Deus chama as coisas loucas, menores. É louco isso, você ser uma pessoa, sabe, improvável. A pessoa que mais acordou dentro da sua casa, e Deus fala assim: eu vou te usar para você ser instrumento de cura. Porque o chamado sempre será maior do que aquele que é chamado. Porque o chamado não tem a ver com nós, tem a ver com aquele que nos chamou. Porque por meio do nosso chamado, por meio da nossa obediência, o nosso sim ao Senhor, o Senhor ele é glorificado. Então, quando nós dizemos sim para o Senhor, nós estamos ali dando ao Senhor a condição de envergonhar o diabo que por muito tempo ganhou vantagem em nossa vida. E o Senhor permitiu, para mostrar que não tem diabo, que não tem legião de demônio, que não tem Satanás que seja maior do que o Deus que te chamou para viver esta obra. Porque maior é aquele que está em nós, querido. Foram 7 anos, o tempo determinado por Deus, mas Gideão venceu na força do seu Deus, para a glória do seu Deus. Eu não sei quanto tempo que você está vivendo essa batalha, mas eu quero declarar que você vai viver na força do seu Deus, para a glória de Deus. Deus está liberando força para você, porque Deus prometeu que estaria com Gideão. Deus prometeu que estaria com Gideão e que ele venceria aquele povo como se fosse um homem. Mas ainda assim Gideão duvidou e fez prova de Deus para ver se realmente era Deus que estava falando com ele. Deus tem muita paciência, viu? Se tem. Quantas vezes você, Deus, eu prometo, Deus, que eu não vou fazer mais isso. Você chega lá e faz. Não é? Aí o diabo usa isso aí, sabe para quê? Fala assim: você já errou tantas vezes, vai para a igreja. Não, você não vai conseguir, não. Mas Deus já sabia que você ia errar todas as vezes que você errou. Mas mesmo assim Ele apostou em você. Só que muitas vezes o diabo vai falar: você já tentou muitas vezes e você não conseguiu. O problema é que você tentou, você não deixou Deus fazer em você. Todas as vezes que a gente tentar, a gente vai se frustrar mesmo. Porque a obra de Deus não é feita na nossa força, é dependência. E como é bom isso? Você vê o poder de Deus, sabe, se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você vê Deus te usando, porque não é sobre você. Você sabe das suas limitações. Sabe, às vezes a pessoa vê eu pregando aqui e fala: como que é fácil para ele pregar? Só Deus sabe. É porque eu sei que Deus que me chamou é o Deus que capacita. Porque não é para Deus não chama ninguém para envergonhar. Deus nos chama para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Eu sou pessoa, o pastor Edson, então, por vezes eu já riu de mim lá. A gente já trabalhou no mesmo trabalho. Quantas vezes ele chegava lá, eu estava marcando meu texto aqui, ó, tudo marcado aqui, minha Bíblia toda marcada. E ele ria. Porque é engraçado mesmo, mas é um jeito, sabe o que é isso? Isso é dependência de Deus. Às vezes eu chego num local, não consigo nem dar atenção das pessoas, eu estou tão focado, sabe, na palavra, naquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, que eu fico ali concentrado, pedindo a Deus misericórdia, sabe? Então, gente, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Deus prometeu
Sabe, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus queria dar a Gideão ali uma experiência pessoal. Vai na tua força. Deus está dizendo para a pessoa que vai na tua força. Para de depender do outro. Porque tem gente que está querendo Deus chamar de Deus com a ajuda do outro. Mas se Deus te chamou, Ele vai te dar condições de realizar o propósito dele em sua vida, o chamado dele. E aí Deus queria uma experiência pessoal. Tomé é muito criticado, já estou terminando, viu, pastor? Tomé é muito criticado, porque os discípulos, eles veem Jesus após a ressurreição, e aí Tomé fala assim, quando eles dão um testemunho, eu só acredito se eu ver. Aí todo mundo fala, Tomé, credo, não é? Muito criticado. Só que se eu voltar para o texto onde acontece esse fato, você vai ver que os discípulos estavam trancados dentro de um lugar, e Jesus já chega ali dentro, ou seja, tudo fechado e aparece alguém. Você vai assustar, não vai? Aí Jesus chega, sabe fazendo o quê? Para os discípulos que estavam ali, sem ser Tomé, mostrando as mãos. Por que Jesus mostra? Porque certamente, se ele não fizesse isso, seriam todos eles como Tomé. Ele mostrou a mão. O que Tomé estava dizendo era o seguinte: eu não quero viver a sua experiência, eu quero ter a minha experiência. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele respeita uma incredulidade sincera. Ele visita a nossa incredulidade sincera para resgatar em nós uma fé genuína. Às vezes a gente fala que tem fé. Quando a palavra é liberada, a gente fica parado no mesmo lugar. Mas a mulher Canané, a mulher do fluxo de sangue, ela vai dizer assim: olha, se eu apenas tocar, eu serei curada. Porque a fé, primeiramente, ela tem que ser criativa. Você tem que se ver fazendo aquilo que você deseja. Primeiramente, você precisa ver. Se quer ser curado, você veja curado. Porque a fé é certeza, chama a existência as coisas que não são. A mulher diz: se eu somente tocar, eu serei curada. Ela se via. E aí quando você se vê, você faz. Ela foi, porque a fé tem que ter obras. Porque a fé sem obras é morta. Mas tem pessoas que é tão limitadas na sua fé, que não conseguem romper nem na fé. Porque no meio da multiplicação dos pães, havia ali um problema. E aí, eu não lembro qual foi o discípulo, falou assim: o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Nem se tivessem 200 denários, ou seja, eles têm 200 denários? Não tem. Ele pensou, e por que não pensou numa quantidade que dava para resolver esse problema? Porque tinha uma fé limitada. Então eu entendo que ele tem uma fé que rompa. Se veja vivendo o que Deus tem para você. A fé é crescente. Quanto mais experiência você tem com o Senhor, mais você vai crescer. Gideão, ele viu a face de Deus, ele relatou a experiência, mas em outros momentos, mais uma vez, a incredulidade tomou conta do coração dele. Lá no versículo 27 você pode ver isso. E aí então Deus vai dar uma ordem a Gideão de destruir o altar de Baal. Ele vai destruir o altar de Baal, e Gideão vai fazer isso à noite, porque ele temia o povo. Sabe o que é isso? Falta de fé, porque o medo é falta de fé. Ele vai fazer à noite para ninguém ver. Ele não cria que Deus era capaz de livrar ele dos seus inimigos. E aí ele faz à noite. Mas entenda uma coisa: quando Deus chama alguém, Deus não chama a gente para viver na escuridão, Ele nos chama para viver na luz. Gideão não entendeu que Deus estava chamando ele para colocar ele em uma posição de destaque. Deus está te chamando para você viver uma vida de destaque, para você manifestar a glória dele. E aí Gideão então achou que estava escondido o que ele havia feito. Só que quando o pessoal acordou e viu o altar ali de Baal destruído, não teve dúvida que foi Gideão que havia destruído. Sabe por quê? Porque é impossível se esconder uma candeia debaixo de uma cama. Não tem como. Aquilo que você faz em Deus tem que manifestar a glória de Deus. E ali eles souberam que era Gideão. Gideão ali, a Bíblia vai dizer que Joás, ele vai se levantar, o pai de Gideão, ele destruiu o altar do pai dele, que ele havia erguido para Baal. E o próprio pai dele o defendeu quando as pessoas quiseram ali matar Gideão. E aí ele coloca Deus na parada, porque ele entendia que se Gideão chegou a fazer isso, foi porque Deus mandou. Porque o pai conhece o filho. Gideão não precisou se justificar. Sabe o que Deus está dizendo? No meio da sua luta, você não precisa se justificar. O pai te justifica. O pai te conhece. Eu me lembro quando eu fui lá para a igreja onde eu estou, na Quadrangular, eu vivi um tempo de conflito na minha igreja, onde eu congregava, e eu saí dali uma batalha muito grande, sabe? Muito levante dentro da igreja.
E aí, quando eu fui dentro desse ministério, eu já tinha ido para a Lagoinha Santa Efigênia, e eu tentei me justificar, sabe, pastor? Só que quando eu fui para o quadrangular, Deus falou comigo: você não vai se justificar, não, porque eu que te justifico. Aquilo que a gente faz em Deus mostra quem nós somos em Deus. E então o pai de Gideão estava ali justificando ele. Joás, o pai te justifica em meio às suas lutas, querido. Na luta ele revestiu Gideão de poder e mandou um exército ali para Gideão. Às vezes a gente acha que está sozinho, como Elias, né? No meio da luta. E aí Deus aparece para saber mais 7.000 profetas que não se curvaram para Baal. Você não está sozinho não, querido, nessa batalha não. Porque Deus, ele mandou Gideão, mensageiro às tribos, para mandar ali pessoas para lutar com Gideão. E Gideão foi. E quando Gideão ele foi lutar, a Bíblia fala que Deus não tinha muito homem ali. Porque Deus tinha falado assim: olha, eu vou vencer, você vai vencer esse povo como se fosse um único homem. Aí Deus falou assim: não, tem muito homem, pode tirar. Pode tirar, porque começa a tirar aqueles que têm medo. Sabe o que eu aprendo, pastor? Que tem gente que está na guerra e tem medo. E quem tem medo não serve para lutar não, querido. Deus falou assim: tira aqueles que têm medo. Estava ali, ia até lutar. Aí Deus falou assim: tirou. Ficou só, se eu não me engano, 10 mil ou 12 mil. Se eu não me engano, 10 mil. Aí Deus foi peneirando até ficar 300. Aí Deus falou: com os 300 homens, eu vou entregar nas suas mãos os seus inimigos. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa de pouco. Deus não precisa de muita coisa para fazer o que Ele precisa. E talvez você fale assim: quem sou eu? Você é o menor da sua casa, mas você é o escolhido de Deus. Para dar salvação, para resgatar vidas. Porque através de Gideão, a Bíblia vai dizer que ele destruiu os cabeças dos seus inimigos. Deus entregou na mão de Gideão os 2 cabeças ali dos seus inimigos. Porque primeiro, para vencer a guerra, a gente tem que matar os gigantes, aqueles que são cabeça. Porque aqueles que são liderados, eles ficam dispersos, é muito mais fácil. É por isso que o diabo usa essa estratégia, para atingir a liderança, para a igreja ficar dispersa. E Deus entregou nas mãos de Gideão os 2 cabeças. Porque sabe o que ele estava dizendo? Seu problema acabou. Porque Deus ele não tem paliativo não, querido. Deus ele não veio com seguro, com meio termo não. Ele chega para resolver. Deus ele chega aqui nessa noite na sua vida para te dar vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você precisa entender que o Deus de Gideão está aqui nessa noite e Ele está nessa peleja que você tem passado. Ele diz: eu não vim simplesmente para tampar buraco, não, eu vim para resolver essa situação. Se coloque de pé, se levanta. A situação roubou a paz de Gideão, porque mesmo Deus falando com ele, a Bíblia diz que Gideão vai chegar lá. E sabe o que fez Gideão? Ele precisou ouvir um cara falando do sonho dele com seu companheiro, que falava exatamente acerca de Gideão. E a partir daquele momento, Gideão falou: olha, o sonho fala de mim. Aí Gideão se posicionou como um líder. Ele tomou posição e ele começou a liderar um povo para a batalha. E Deus está dizendo: é tempo de você se levantar hoje, como líder que eu te chamei, porque Deus ele confia um exército para você. Você não vai lutar sozinho. Então só você hoje que decide se levantar como Gideão nessa noite, que entendeu que você não está só nessa peleja. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus eu quero declarar que você vai receber revestimento, poder do céu, porque o Senhor ele está renovando as suas armaduras.